tentei hoje trazer um bocadinho do meu ateliê para vos mostrar. E eu queria, antes de mais, deixar. É muito importante para mim que percebam que eu não faço restauro. Eu não faço restauro de estuques. O meu projeto de continuidade é criando novas peças e criando também, ao mesmo tempo, uma consciência para aquilo que já foi feito, que é muito importante, e cruzando. Eu acredito muito na partilha e para mim é um prazer estar aqui a falar diante de pessoas, até fico um bocadinho nervosa, não é? Porque são pessoas que sabem muito, que para mim são mestres e eu respeito imenso. Como o Sr. Antero falou no final do discurso, eu tirei Belas Artes, Escultura e Belas Artes, não artes decorativas, isto que nós estamos a falar são artes decorativas. No final do curso surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa empresa estrangeira especializada em gessos decorativos. Eu caí lá de paraquedas, eu não fazia ideia do que se fazia, não fazia mesmo ideia de nada, porque em Belas Artes, Escultura, já nesta fase, já tirei há 10 anos, era tudo já muito conceptual, pouco se metia as mãos na massa, né, como fez referência. Mas eu sempre fui uma rapariga de forma, gostava de trabalhar com a matéria. Eu aproveitei e aceitei o desafio da empresa. A primeira proposta que eles me fizeram foi para fazer um capitel coríntio, não sei se têm mais ou menos a noção do que é, um capitel todo trabalhado, e eu, feita esperta, disse que fazia o capitel em 3 dias. E os senhores, não é, basicamente, devem-se ter rido, não é, para dentro, e eu demorei 5 meses a fazer aquele capitel. 5 meses. Eu fiz e desfiz, claro que durante aqueles 5 meses fui fazendo outros trabalhos, mas demorei 5 meses. Mas esses 5 meses foi toda uma descoberta de uma arte que eu passava por ela e que não ligava, não é? Porque a partir daquele momento o meu olhar mudou, despertou completamente. Eu lembro-me que no Porto, quando estava na faculdade, dormi num quarto onde tinha um teto, um centro maravilhoso. O teto caiu ao chão, o senhorio, a opção, não é? Que é o que acontece, liso, não é? Liso, e não há um único registro fotográfico. E isto incomoda-me profundamente. Na altura não me incomodou absolutamente nada, não é? Agora, não é? Que isto se tornou uma paixão, fico mesmo incomodada, porque eu há pouco também falava, já não sei com quem, eu sei que recuperar envolve custos, compreendo as opções muitas vezes dos arquitetos a deitar abaixo e pôr liso, mas pelo menos registar é super importante, porque cada teto que está aqui, que o Sr. Antero registou, é um teto único e isso é mesmo muito importante. Nós estamos a falar aqui de património. Em relação a mim, pronto, eu depois trabalhei, estive nesta empresa de gessos decorativos, era francesa, durante 6 anos e fiz centenas de trabalhos, foram 6 anos a produzir, só que depois cheguei a um ponto, esta questão de empresarial, não é, já não tinha tanta, já se tornava, já não era tão agradável. Eu lembro-me de ter que fazer trabalhos e ter que assinar por outras pessoas, por exemplo, isso para mim, como artista, tornou-se muito difícil. 6 anos eu pus um ponto final e achei que tinha que avançar e abrir o meu próprio ateliê. Portanto, desde então estou com o ateliê aberto e as coisas vão rolando. É difícil, sem dúvida nenhuma, é muito difícil, principalmente em Portugal, de mostrar, de explicar que é possível voltar outra vez a fazer e a voltar a pôr o estuque no mercado, mas eu acredito que é possível e uma das minhas maiores características é a teimosia, eu sou teimosa e acredito que consiga. E eu hoje, eu trouxe-vos um exemplo de um trabalho que fiz, não para Portugal, para um cliente, é um cliente francês. Depois eles vêm cá, vêm buscar. É um trabalho pessoal, foi feito exclusivamente para este cliente, que me apresentou a proposta. Este cliente já vinha, mais ou menos sabia o que queria, ela também tinha feito Belas Artes, por isso está dentro do assunto, o que é maravilhoso para mim, porque tem a sensibilidade e deu-me todo o tempo
que eu precisei para fazer este trabalho com o tempo que era necessário fazer. Depois de acordarmos, eu dei início e hoje não está aqui o Sr. Fontinha. O Sr. Fontinha fez parte um bocadinho deste trabalho, que foi também para mim um prazer imenso. Este foi o início deste trabalho, exatamente. Isto é uma meia oval. Não sei se têm noção de como se corre um gesso. Lembram-se dos estocadores a correr, há uma chapa de zinco que é cortada com este perfil e depois foi cozer. Eu chamei o Sr. Fontinha porque assim, correr uma circular é relativamente fácil, eu faço. Correr reto também, mas correr uma oval, fazer uma oval tem a sua perícia e realmente foi mesmo muito bonito de se ver. Então o Sr. Fontinha correu aqui, metade. Depois cortamos direitinho, se vocês virem, ela estava toda assim lisa, correu direitinho e depois, eu vi que foi onde entrou a parte da escultura, ela já é corrida com este dente aqui, que já é cortado, exatamente à medida das esferas que eu já tenho em ateliê, que depois colei uma a uma, e depois todas estas folhas de louro foram esculpidas por mim. Tem aqui alguma ferramenta que eu trouxe também para demonstrar, todas elas foram esculpidas por mim. Tudo, uma a uma. E depois entra a outra parte, que é esta que está aqui à volta, porque se vocês repararem, isto é isto. Só que esta é a original. Esta foi onde eu esculpi diretamente. Depois à volta, todo este floreado que vem, eu fiz em barro, é modelado a barro, ou seja, estes são os dois processos como escultora que eu uso. Esculpir ou modelar. Neste caso, não esculpi no gesso, porque estamos aqui a falar de umas formas muito mais complicadas e o barro nesse aspecto facilita. Então depois eu modelei todas as flores. Esta parte central, e isso é uma das coisas que eu mais gosto no ateliê e que me dá mais gozo, é este contacto direto com o cliente e nós os dois, eles vão acompanhando o processo de trabalho e vamos vendo. E como a obra é mesmo específica para este cliente, ele vai fazendo ou não alterações. E depois quando chegamos à parte do monograma, porque isto é o monograma da família, não estávamos a conseguir acertar, também porque eles estão em França, porque eu estou em Viana e porque é difícil de chegarmos a alguma conclusão. Pronto, mas depois lá conseguimos. Depois de fazer metade, tira-se o primeiro molde de silicone. Isto é uma borracha, vou passar para a frente para ver. Agora. Isto é uma borracha que no tempo dos senhores estocadores não se usava tanto silicone, usavam-se gelatinas, não é, ceras. Eu uso só silicone. Sou eu que faço também esta parte mais técnica do trabalho. Fiz metade da moldura. Depois o que acontece? Depois do molde feito, funde-se, vou fundir é encher em gesso, tiro duas partes, uni as duas partes e fica uma moldura completa. Essa parte já não está aqui porque finalmente as molduras já foram enviadas para a França há cerca de 15 dias, estamos a falar de 2 anos de trabalho e enviei também o molde completo porque depois fiz um segundo molde da moldura completa. A moldura tem de ponta a ponta 2 metros. Eu trouxe-vos também aqui, porque já são amostras de pintura, elas depois no final vão ser pintadas a folha de ouro. Essa parte não me cabe a mim, cabe ao pintor. Neste caso foi pintado pelo Sr. Regumbeira. E pronto, é mais ou menos... É pena, não dá para ver a moldura completa, né? Porque ela é monstruosa, super pesada. Aliás, a caixa, depois eu fundi, são 9 molduras, o cliente tem 9 filhos. Cada moldura vai levar uma tela pintada de cada filho e só a caixa com as 9 molduras pesava 700 kg. Foi assim a minha primeira exportação. Acho que fiquei 2 dias sem dormir, foram os 2 dias da caixa chegar lá. E quando me telefonaram logo de manhã, porque o
o trajeto foi feito só durante a noite para ele evitar estradas complicadas, para evitar grandes movimentos. E quando eles me telefonaram de manhã, chegou tudo bem. Primeiro era transportador, mas depois eu precisava do cliente também, não sei se qualquer coisa, eu precisava das duas vezes, das duas opiniões, e chegou tudo bem e foi ótimo. Pronto. Agora tenho que lá voltar, porque o cliente quer mais novo, não é? O molde é dele, está lá, está seguro, e o cliente quer mais novo, então sou eu que vou lá fazer e vou fundi-las. Depois a parte da pintura é lá com eles também. Mas dá mais ou menos para perceber a minha parte também, há pouco falava, não sei com quem também, a minha parte aqui também é a parte da escultura, que eu acho que é muito importante, porque isso perdeu-se muito nos estuques. Eu acabo por nunca perceber quem é que modelou, que é a parte que mais me interessa, ou quem é que esculpiu. Perdeu-se muito. Algumas peças nós sabemos dos Baganhas e dos Meiras, que são os mais conhecidos, os Meiras da FIP e os Baganhas da Ariosa, mas são muito poucas. E eu corro o mesmo risco porque eu também perdi o hábito, não sei se foi por estar 6 anos a trabalhar para uma empresa e nunca poder assinar. Eu tenho tido muitas dificuldades nestes meus 2 anos e meio em assinar as minhas próprias peças. Eu acredito que as minhas peças são a minha assinatura. Bom, mas isto, quer dizer, daqui a uns tempos vai-se perdendo, não é? E depois já ninguém sabe mas pronto, aquilo que eu falo, aquilo que eu gostava mais de saber em relação a estes estuques, para mim são uma minha inspiração também, é saber também quem os modelou e quem é que os esculpiu, mas isso vai-se perdendo. Há muito poucos estudos, fala-se muito pouco sobre isso. Aqui hoje eu trouxe-vos também um trabalho mais clássico. Na verdade, eu também tenho vindo a introduzir novas linhas, e acho que é uma das novas linhas, introduzir a cor. Eu vou agora para a semana para uma exposição de design em Lisboa para apresentar os meus novos trabalhos. É assim aos bocadinhos que eu estou a tentar, e eu acredito mesmo que o estudo não está a morrer, pelo contrário mesmo. Portanto, isto é só o início. Muito bem. Não sei se alguém quer falar, porque os senhores estão... Olha, eu queria lembrar o seguinte, segundo ouvi o primeiro interventor, que aqui não havia escolas de estudo, depois existiu, já existiu uma escola de estudo e maquetas em Trás-os-Montes. Estão aqui presentes, um foi monitor dessa escola e também mais de um aluno monitor dessa escola. Portanto, existia uma escola em Trás-os-Montes, que era realmente, Trás-os-Montes era um apoio de estudadores a nível nacional, aqui Trás-os-Montes e a FIF, e depois, consequentemente, da escola, com aquele trabalho do mundo português, passaram a fazer maquetes. E também são maquetistas também que foram oriundos do estudo. Portanto, quanto à escola, existiu já uma escola cá no Alcominho, concretamente em Trás-os-Montes, no Centro do Senhor Carito Lamourice. Obrigada. Desculpe, mas penso que o que nós também desejamos é que venha a dizer que assim existe outra nova escola. Posso-me entender? Havia no Porto, havia o Passanha também. É preciso existir agora. Venham uma escola. Que apareça uma escola. Porque essa já foi. Faço-me entender. Não sei se me faço entender. Pronto, é preciso agora, portanto, é preciso a força de todos para isso acontecer. Não pode ser só um ou dois ou três. Eu Tem que ser Vilar de Mouros, esteve realmente, eu trabalhei com várias pessoas de Vilar de Mouros e ainda hoje é vivo um indivíduo, foi um maquinista, o melhor maquinista que apareceu na Bélgica, que é o Alberto, está casado em Valência. Ainda é vivo, já velhote, com 80 e tal anos. Eu sei que trabalhei lá em casa dele e mostrou-me fotografias em que o rei ia lá visitá-lo para fazer as maquetes coisas, obras fantásticas. Além disso, em Vilar de Mouros havia uma fábrica de peças
material para trabalhar, que era a Casa Fontes, que em Lisboa havia uma drogaria especializada só em material para trabalhar o estudo. E era feito esse material. É uma grande dificuldade que eu tenho agora em encontrar. Era feito em Vila de Mouros, na Casa Fontes, na Serraria Fontes. Eu cheguei a comprar lá material. Torres. Casa Torres. É ao lado. É lá. Trabalhava muitos anos para Lisboa. Eu trabalhei lá muitos anos em Lisboa e a gente ia lá buscar. E às vezes até se mandavam fazer encomenda, uma peça ou outra. E realmente tive aqui de caminho o último jogador que trabalhou comigo era um artista fantástico. Só tinha um defeito, era um homem adicto ao álcool. E isso foi a tragédia dele, mas fazia coisas que até eu ficava bem. Fazia uma folha de trevo em moldes, coisa incrível. Porque quando tal não aparecia, era preciso ir buscá-lo, porque ele lá morava aqui. E era uma pessoa fantástica. E eu trabalhei com muita gente aqui da zona de Azevedo, de Benade, de Vila de Mouros, pessoas extraordinárias em todo o tipo de... Fazia-se bolos para corrimões, uns corrimões de escada, daquelas casas que eram os corrimões todos, que era muito difícil de fazer, era moldado em gesso. Fazia-se um molde, para depois o carpinteiro fazer uma peça. E assim, quer dizer, é realmente uma arte que... Eu quando vi a primeira vez a correrem o molde, nós quando falamos de correr o molde, são as tais chapas de zinco, que são cortadas, o perfil, e eu fiquei tão encantada, porque aquilo era tão de engenharia, mas uma coisa tão manual, mas era tão bonito. E os próprios senhores que estavam a correr não estavam a perceber porque é que eu estava tão entusiasmada, mas na verdade é mesmo bonito, é muito bonito de se ver. É fácil, eu cheguei a fazer uma fachada de um edifício que tinha, o exterior era um edifício em pedra, tinha portas e janelas, mas o interior era terra, não sei.